A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz em Mateus 19, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Vamos orar agora pelas crianças no mundo inteiro. Todos começam dando glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui a orar, meu Pai, a favor de cada criança. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha estender a tua misericórdia para cada criança, onde estiver uma criança, meu Pai, nos quatro cantos desta terra, que o Senhor envie o teu anjo da guarda, que o Senhor envie a tua misericórdia, a tua proteção, a tua compaixão sobre esta criança, ó Pai, que são, meu Pai, moradores, meu Pai, do reino dos céus, meu Pai, que são a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor venha guardar cada criança, meu Pai, essa criança, meu Pai, que tem derramado lágrimas, essa criança, meu Pai, tão pequena, mas já é triste, já é, meu Pai, Senhor, depressiva até mesmo, por tantas situações ao seu redor, meu Pai, que a fazem chorar. Meu Deus, tem misericórdia das criancinhas. Enxuga, meu Pai, essas lágrimas, coloca no coração dessa criança o amor, coloca no coração desta criança a paz, coloca no coração desta criança o Espírito Santo, ó Pai. Guarda esta criança, meu Deus, essa criança que sofre bullying, que é perseguido, meu Pai, que o diabo investe, meu Pai, contra essa criança, não deixando dormir à noite, não deixando essa criança ser feliz, ó Pai, essa criança, meu Pai, que está dentro de um orfanato, porque sua mãe a desprezou, seus pais não a quiseram, meu Deus, ela nunca teve uma família, não sabe o que é ter um lar, uma família, irmãos, meu Deus, tem misericórdia desta criança que está na fila de adoção, tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que não vê a luz do dia porque está, meu Pai, Senhor, num leito de hospital. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que não sai para brincar, para correr, porque está numa cadeira de rodas. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que está com uma enfermidade, meu Pai, que não há cura. Tem misericórdia dessa criança que está com uma enfermidade que há cura, mas não tem condições de comprar o medicamento. Tem misericórdia dessa criança que nasceu com defeito físico. Tem misericórdia dessa criança que nasceu com uma deficiência mental. Tem misericórdia dessa criança que nasceu com alguma síndrome maligna, meu Pai. Tem misericórdia dessa criança que é espancada, judiada, maltratada, meu Pai. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que é abusada, dessa criança, meu Pai. Senhor Jesus, meu Pai, que tem sofrido dentro do seu lar, que tem sofrido, meu Pai, no meio da sua parentela. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que foi usada em rituais. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, Senhor Jesus, que vive, meu Pai, no meio de uma família que há guerras, que há violências, que há desamor, que há brigas ali, meu Pai. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que mora em um lugar perigoso. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que é pobre e necessitada, que não tem nada para comer, que não tem brinquedos para brincar, não tem roupas novas para se vestir. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que é pedinte nos farol, nas ruas, meu Pai. Já desde pequena já é mendiga, meu Pai, porque não tem condições financeiras, sua família não tem condições financeiras. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que foi vendida, dessa criança que está desaparecida, dessa criança, meu Pai, que foi sequestrada, dessa criança, meu Pai, Senhor Jesus, que não tem mais notícias de sua família.
Tem misericórdia de cada criança, meu Pai, de cada país, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Pai, dessa criança que a fizeram como uma divindade. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que tão pequena já é casada por causa de tradições, meu Pai, do seu país. Que o Senhor venha guardar cada criança, a cada, meu Pai, pequenino do reino do Senhor. Que o Senhor venha cobertar com teu sangue, que o Senhor venha dar o livramento, meu Pai. Visita de cada nação, meu Pai. Cada nação, meu Pai, de cada criança, meu Pai. Senhor, essas crianças, meu Pai, que tiveram seus pais mortos em guerra. Essas crianças, meu Pai, que até mesmo viram, Senhor, com seus próprios olhos, os seus pais serem mortos, meu Pai. Tem misericórdia dessa criança, meu Pai, que está desalojada. Dessa criança que não tem mais casa porque sua casa foi destruída. Dessa criança, meu Pai, que mora, meu Pai, debaixo, meu Pai, de uma ponte, que mora nas ruas, meu Pai. Dessa criança que está dentro do ventre, meu Pai, e está tendo complicações no parto, meu Pai, desta criança. Tem misericórdia dessa criança que passa fome, que passa necessidade, meu Pai. Dessa criança que não consegue aprender nas escolas. Dessa criança que sofre bullying, meu Pai, com os amigos. Dessa criança, meu Pai, que não tem ninguém que cuide dela, Senhor. Tem misericórdia e compaixão de cada criancinha, meu Pai. Que a tua misericórdia venha estar estendida por cada criança que está em meio à guerra, em meio a conflitos, em meio a massacres, ó Pai. Meu Deus, tem misericórdia de cada criança, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, porque é os pequeninos do teu reino, Senhor. Não deixa, meu Pai, o diabo, não deixa o ser humano tocar, Senhor, nessa criança. Não deixa essa pessoa tocar diferente, meu Pai, nessa criança, meu Pai. Meu Deus, não deixa, Senhor, essa criança, Senhor, ser maltratada, meu Deus. Tem misericórdia, tenha de compaixão, meu Pai, dessa criança, Senhor, que não está tendo uma infância sadia, uma infância, meu Pai, a qual deveria ter cada criança, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. A terra clama pela tua misericórdia, nações clamam pela tua misericórdia. Meu Deus, que a tua misericórdia venha ser estendida sobre nós, sobre cada criança nesta hora. A cada criança, meu Pai, venha receber a tua visita, meu Pai, nesta manhã, Senhor. Nesta manhã, meu Deus, por amor a ti mesmo, ó Pai, por amor a ti mesmo, Senhor. Que o Senhor venha visitar cada criança de cada nação, de cada país, de cada tribo, aonde estiver, meu Pai, uma criancinha, ainda que esteja no ventre, ainda que já tenha nascido, cada criança venha ter a visitação do Senhor, a proteção do Senhor, o livramento do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? A palavra do Senhor diz sobre uma mulher a qual era o sonho dela ter filhos. Ela queria tanto ter uma criancinha que pudesse estar ali brincando, pudesse ali estar correndo ali na casa dela, se alegrando ali com ela poder pentear o seu cabelinho, colocar roupinha naquela criança, aleluia, poder abraçar aquela criança e poder dizer: é meu filho, é minha filha. Mas essa mulher era estéril. Essa mulher, ela não conseguia ter filhos. E ela via todas tendo muitos filhos, mas ela não conseguia. E ela se queixava para o seu marido. Ela se queixava para ele e dizia o sofrimento dela, pois ela estava sofrendo por não ter filhos para abraçar. E o seu marido chegou até mesmo a dizer: não te sou melhor do que 10 filhos. Porque o seu marido dava-lhe amor, lhe dava atenção, dava tudo o que ela precisava, mas ainda assim não era comparado ao amor de uma criança, ao amor de um bebezinho
de um filho. E ela gostaria muito, era o sonho dela. Ela acordava pensando e dormia pensando em ter um filhinho. Então, ela pensou, só há uma maneira para mim conseguir ter esse sonho realizado. É se prostrar e clamar diante do Deus vivo, aquele que é dono do fôlego da vida, aquele que cria e forma dentro do ventre de uma mulher uma criança. Então ela foi ao templo e ela ali prostrada, ela começou a pedir para Deus, para o Deus a qual nós servimos, Criador dos céus e da terra, para que Ele pudesse formar dentro do ventre dela uma criança, que este era o sonho dela. E ela começou a chorar, era algo que ela queria tanto, que ela chorava pelo seu sonho. Ela chorava por aquilo que ela queria tanto de Deus. Oh, aleluia! Você tem chorado pelo teu sonho? Você tem chorado por aquilo que você quer de Deus? Porque essa mulher começou a chorar diante de Deus, dizendo: eu quero que o Senhor realize o meu sonho. E ela chorava tanto, que as palavras não conseguiam nem mesmo sair da sua boca, porque as lágrimas não deixavam. Talvez muitas pessoas, aleluias, pensam que Deus não está ouvindo a tua oração, porque muitas vezes você não consegue nem falar, mas saiba que as tuas lágrimas falam muito, porque as lágrimas dessa mulher falou muito. E depois de 9 meses, ela pôde gerar uma criança, porque Deus ouviu a oração de lágrimas desta mulher. Ela pôde segurar a sua barriga por 9 meses ali, sabendo que ali dentro havia o seu milagre, havia ali o seu sonho. Quando nasceu essa criança, ela começou a escutar o chorinho dela, começou a ver o sorrisinho, o rostinho, poder pegar, abraçar aquela criança. Ela pôde dizer: o meu sonho Deus realizou. O meu sonho Deus realizou. Mas esse sonho que ela teve, essa criança que ela adquiriu de Deus, ela entregou para Deus, ela dizendo: esta criança vai servir ao Senhor. E essa criança foi nascendo, crescendo, melhor dizendo, foi crescendo, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Foi um bom garoto, foi um bom menino servindo a Deus. Servindo a Deus de tal forma que Deus falava com ele e ele ouvia a voz de Deus e tinha uma conversação com Deus. Isto é, ele tinha uma vida com Deus. Porque lá atrás, a sua mãe tinha entregado esta criança para servir a Deus. Tinha dito: esta criança vai ser um servo de Deus. Essa criança vai amar, adorar a Deus. E ele se tornou um dos melhores profetas da Bíblia. Você, minha amada e meu amado, que está sofrendo porque você quer o teu sonho realizado. Você gostaria de ter o seu sonho, e talvez o teu sonho é uma criança. Creia que Deus pode realizar o teu sonho. Mas quando você ter esta criança, você diga: Jesus, é do Senhor essa criança. Ensina o caminho ao qual a criança deve andar, que é nos princípios bíblicos, nos princípios do Evangelho de Deus, nos princípios de Deus, da vontade de Deus. Quantas mães nós vemos hoje chorando, clamando, pedindo misericórdia porque os seus filhos estão em maus caminhos, porque os seus filhos
se desviaram, porque seus filhos estão no tráfico, estão no crime, estão mal criados, respondam desobediente, porque lá atrás não tinha entregado seus filhos a Deus. Mas ainda há tempo de você entregar seus filhos a Deus. Isto é, fazer uma oração dizendo: Jesus, este meu filho, esta minha filha é do Senhor. Comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar pela sua família, que o Senhor vai abençoar. Pois o reino de Deus é das criancinhas. E nós adultos temos que se converter como crianças, porque senão de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Não adianta, não, mas será que tem alguma maneira? Não, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Se não se converter como uma criança, isto é, ter pureza, ter bondade, ter um coração voltado ao amor, à simplicidade, à generosidade, os frutos do Espírito Santo. Procurai com zelo os frutos do Espírito Santo. Procurai aperfeiçoar em ti os frutos do Espírito Santo, diz o Senhor para você nesta manhã. Porque todos nós temos que estar como crianças diante do Senhor, com o coração puro. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. As crianças vê porque são puras. Amém? Que Deus venha abençoar a cada um de vocês, a cada um de seus filhos, e que Deus possa realizar o teu sonho. E se prepare, igreja amada, para encontrar com o vosso Deus, pois Ele já está às portas para buscar os teus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora te aceito como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me enche com o teu Espírito Santo e fica comigo todos os dias da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ei, o seu filho tem estado com medo de ficar sozinho nos seus quartos? Diz que tem pesadelos, diz que os brinquedos têm falado com ele. Você sabia que talvez tem dentro da sua casa algum objeto que o diabo tem usado como porta de entrada para dentro do teu lar? E é por isso que o seu filho tem estado rebelde, malcriado, não consegue dormir. Adquira agora mesmo o e-book intitulado Objetos que não devem estar na casa do cristão, por apenas R$15. O link vai estar na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você e os seus filhos.